Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a relação massa e peso, né? Que são as duas grandezas relacionadas à segunda lei de Newton, né? Que é força igual a massa vezes aceleração. No caso, o que eu quero destacar aqui é que a massa é uma propriedade intrínseca do corpo, certo? E aí, a relação entre massa e peso, que é peso, que seria força, igual a massa vezes aceleração, mg, ela é a mesma, esteja o corpo em queda livre ou estacionário, certo? Então, por que isso? A aceleração da gravidade atua, tanto faz o corpo estar caindo ou o corpo estar parado, ele sempre está sujeito à aceleração da gravidade, ou seja, ao campo gravitacional. Né? O fato do corpo estar presente aqui, próximo à superfície da Terra, ele está sujeito a um campo gravitacional e isso relaciona-se, a definição de peso se relaciona exatamente com a segunda lei de Newton, né? Porque peso é uma força e é massa vezes a gravidade, certo? Então, no caso aqui, a gente chama a atenção de que tanto faz o corpo estar caindo, o peso dele é mg, ou o corpo está parado, o peso dele é mg, certo? Agora, a variação de g com local. O que a gente chama a atenção aqui é que a massa é uma propriedade intrínseca do corpo. O peso não. O peso já é uma propriedade que está relacionada à interação, né? Ou seja, depende da aceleração da gravidade local. Então, no caso, se você pega uma massa de 1 kg e coloca na Terra, onde G é 9,8, o peso dela é 980 newton. Se você pega esse mesmo peso e coloca na Lua, onde a aceleração da gravidade é quase um décimo menor, né, 1,6 metro por segundo ao quadrado, o peso vai ser 162 newton. Ou seja, você tem uma variação no peso por conta da gravidade local. Mas a massa não há variação. Ela continua sendo 1 kg. O importante é pensar que o peso é sempre uma interação. Então, como as coisas são medidas por meio de interações, ou seja, você pega numa coisa e sente o peso dela, né? Você não é mais difícil você perceber a massa. É claro que se você pega dois corpos com massas diferentes na superfície da Terra, você consegue diferenciar as massas dela porque o G é o mesmo, né? Mas se você fizesse esses experimentos em lugares diferentes, você, pelo peso, não teria como definir a massa, tá certo? Então perceba que a massa é uma propriedade intrínseca do corpo e para que você possa inferir qual é a massa de um corpo, você precisa de experimentos no mesmo local, né? Então, no caso aqui, a gente tem a balança, né? Que define como você encontrar o peso. Aqui no caso é uma balança antiga, né? Hoje você já tem aquela de torção, com molas, né? Que fazem a medida do peso sem que você precise de um peso conhecido. Né? Mas é claro que a balança que tem uma mola ela foi calibrada, né? Calibrada com base em algum peso conhecido, né? Ou seja, você bota um peso conhecido, mede a deformação da mola, aí estabelece uma regra de transformação. Quando você coloca um peso que se distende tanto da mola, o peso é tanto, né? Você usa uma regra para essa relação entre um peso conhecido e um desconhecido. Que é a mesma coisa que ocorre aqui nessa balança, né? Você só descobre o peso dessa maçã porque você coloca um peso conhecido e compara se ela entra em equilíbrio. Se ela entra em equilíbrio é porque os pesos são iguais, né? Aí isso aqui era muito antigo nas feiras antigamente, né? As balanças eram simplesmente balança de equilíbrio, né? O cara tinha peso de 1 kg, de meio quilo, de gramas, ia colocando de um lado da balança e do outro o peso que você tinha, certo? Hoje é mais difícil você ver esse tipo de balança de braços iguais, né? Aí agora falar um pouco da terceira lei de Newton, né? Que é para fechar as três leis de Newton. A primeira é a lei da inércia, né? Um corpo tende a ficar em repouso quando está em repouso ou em movimento, desde que não haja força atuando sobre ele. A segunda lei de Newton que diz que força é igual a massa da aceleração. E a terceira lei de Newton que são os pares de ação e reação. A terceira lei de Newton afirma que quando dois corpos interagem, a força que o primeiro exerce sobre o segundo é exatamente igual e contrária à força que o segundo exerce sobre o primeiro. Essas forças são denominadas forças de ação e reação. Cada força de um par ação e reação atua separadamente somente um corpo. As forças de ação e reação nunca podem atuar sobre o mesmo corpo. Lembre-se, para não cometer esse equívoco, a força A atua em B e a força de B atua em A. Veja que essas forças atuam em corpos diferentes. Quando você chuta uma bola,
Você tem a força que o pé faz sobre a bola, que é a força de A em B, e tem a força que você sente no seu pé, que é a força de B em A. Se não fosse assim, pela segunda lei, nada se mexeria, né? Porque o somatório das forças no corpo sempre seria igual a zero. Agora, lembre-se, pela terceira lei, o par, ação e reação, são duas forças em direções opostas, mesmo sentido, não, mesma direção, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. Ela tem o mesmo módulo, certo? Elas têm o mesmo módulo. A força que A atua em B tem o mesmo módulo que a força de B que atua em A, tá certo? Mas elas atuam em corpos diferentes. Então, a terceira lei de Newton estabelece o par ação e reação. Aí aqui são vários exemplos de aplicação, né? Você puxa uma caixa com uma certa corda e você tem a força que o homem atua no corpo, né? A corda atua no pedreiro e a força que o pedreiro atua sobre a corda, né? Tá certo? Essas forças não podem ser consideradas um par ação e reação, porque elas atuam sobre o mesmo objeto. Perceba, né? Ó, de B em C e de P em C. Não podem. A força que B atua sobre a corda e a força que P atua sobre a corda. Não podem ser, porque o cara está atuando sobre a corda e a corda está atuando sobre o bloco. Não é um par ação e reação. Um par ação e reação é a força que a corda atua sobre o pedreiro e a força que o pedreiro atua sobre a corda. Tá certo? Aqui tem um terceiro corpo, né? Ó, tá certo? Então não são pares ação e reação. Nesse caso, essas forças C sobre B e P sobre C, como não fazem um par ação e reação, elas não precisam ser iguais, né? Somente se a corda estiver em equilíbrio, né? Ou, quer dizer, no caso aqui a gente vai ver que a corda que são condições ideais, não deformada, a massa dela é desprezível. Então tem várias considerações para que essa corda seja um atuante de transmissão integral de força de um corpo no outro, tá certo? Agora, B em C, a cor do bloco na corda e da corda sobre o bloco, aí sim, formam um par ação e reação, certo? Então, essas forças que constituem um par ação e reação, elas possuem o mesmo módulo, mas atuam em objetos diferentes, têm o mesmo módulo, certo? A força de atrito do piso no bloco, né, é uma força de atrito que atua, né, e a força do bloco mais a corda, né? O bloco começa a deslizar se a força que o pedreiro atua sobre a corda supera a força de atrito do bloco, né? Ou seja, você ainda está em equilíbrio até o momento em que essa força que você puxa começa a ser maior do que a força de atrito, né? A força de atrito do piso sobre o pedreiro, né? O pedreiro precisa de uma força de atrito aqui, né? Porque senão, se tivesse passar sabão aqui, ele cairia. Também se forma um par ação, reação, a força que ele faz nos pés e a força que o chão faz sobre ele, né? Então o pedreiro permanece em repouso se F da corda em P é contrabalanceada pela força de atrito do pedreiro. Se não, ou ele cai ou ele se desloca, né? Tá certo? Nessa condição aqui. Tá certo? Então é muito sutil, cuidado nessa hora de analisar os pares ação e reação, porque são forças que atuam em corpos diferentes, certo? Mas têm módulos iguais, tá certo? Esse é o par ação e reação. Há exemplos de ação e reação, né? Você bota uma maçã sobre uma mesa, a mesa atua com uma força sobre a maçã atua com a terra sobre a maçã puxando a maçã para baixo, né? Se não fosse a força da gravidade, não tinha nem contato aqui, nessa normal aqui seria zero. Né? O par, ação e reação para a interação entre maçã e a Terra, né? A Terra sobre a maçã sobre a Terra, né? Ou seja, toda vez que você atrai gravitacionalmente pela Terra, você também chama a Terra, né? Você atua sobre a Terra, né? Então a maçã sobre a Terra e a Terra sobre a maçã. Aí a mesa sobre a maçã, a normal, e a maçã sobre a mesa, né? O par ação e reação para a interação entre maçã e mesa, né? Se não tivesse a normal, a maçã não poderia ficar aqui em equilíbrio, ela quebraria a mesa, né? Se você botar um peso muito grande e o peso for maior do que a normal, esbagaça a mesa cai, né? E o corpo cai, né? Eliminamos uma das forças que atuam sobre a maçã, F mesa sobre a maçã igual a zero, né? A mesa sendo removida, ou seja, você fica só com a interação, então a maçã tem que cair, né? Se não tiver essa mesa aqui, ela tem que cair, não tem como ela ficar
né, por conta da interação terra sobre a maçã e a maçã sobre a ilha. Aí, nesse caso, o que é que acontece? Como a massa, aí a gente vai ver lá no capítulo de gravitação, como a massa da maçã é muito menor que a massa da Terra, quem se desloca é a maçã. Mas também a maçã exerce uma força sobre a Terra, certo? As duas forças sobre a maçã não podem ser um par sem reação, porque atuam sobre o mesmo objeto, né? Então, aí, no caso, ela tem um movimento, observando que eliminando uma, a outra permanece, tá certo? As duas forças em um par sem reação sempre atuam sobre corpos diferentes. Pessoal, isso aqui é fundamental, fundamental. Porque é um equívoco cometido em muitos casos de análise de par, ação e reação. Então, eu vou parar por aqui, né, nesse vídeo. Né, a gente já concluiu as 3 leis de Newton, né, e agora a gente pode estudar um pouco das aplicações com alguns exemplos das leis de Newton. Tá certo?